sobre aquela primeira aula que a gente falou sobre reações, sobre apoio, que eu falei que tinha que estar bem claro na cabeça da gente. Para a gente estar fazendo agora o primeiro passo, que é definir o grau de hiperasticidade. Aí você deve estar pensando, o que é grau de hiperasticidade? Esse grau de hiperasticidade, ele irá definir a quantidade de vínculos que devemos abrir na estrutura original, para que possamos tornar a estrutura isostática. Então, nada mais é que tornar uma estrutura hiperestática em isostática, para a gente estar fazendo os próximos passos. Então, eu vou estar fazendo um exemplo aqui, para estar entendendo melhor, e esse exemplo vai ser usado nos próximos passos também. Porque às vezes eu não coloco aqui, e para ficar melhor para entender. Eu vou fazer aqui um apoio. Aqui vai ser o meu VA. Aqui a gente vai ter um HA, né? Como a gente já viu na primeira aula, né? Aqui eu vou ter um VB. Aqui eu vou ter um VC. E, lembrando, gente, que essa ordem aqui, VA, VB, você pode colocar a letra, até números, o que você quiser, o que você achar melhor para identificar. Então, essa é a nossa estrutura e agora a gente vai definir o grau de hiperasticidade dela. Então, quantas reações nós vamos ter aqui? A gente vai ter 5 reações. Por que 5 reações? Porque a gente tem VA, VB, VC, VD e HA. Então, a gente tem 5 reações. Agora, a gente vai ver quantas equações a gente tem. A gente vai ter quantas? 3 equações. Por quê? Porque o meu somatório das forças em Y é igual a 0. O meu somatório das forças em X é igual a 0. E o meu somatório de momento também é igual a 0. Então, nós temos 5 reações e 3 equações. Isso vai dar um grau o quê? Um grau 2. Então, essa estrutura aqui é uma estrutura de segundo grau de hiperasticidade. Então, só reforçando, a primeira coisa que você tem que fazer quando pegar a estrutura é definir o grau de hiperasticidade dela. Definindo esse grau, agora a gente vai definir o sistema principal. O que seria o sistema principal? Porque essa nova estrutura isostática, ela será definida como sistema principal. Aí você vai me perguntar, o que é sistema principal? É os vínculos abertos na estrutura. Serão substituídos por cargas. X1, X2, X3. Isso aí também é nomenclatura. Então, esses vínculos abertos, eles serão... Aqui eu esqueci. Eles serão substituídos por cargas. E o sistema principal, ele deve ser criado de forma a tornar a estrutura original, que é hiperestática, uma estrutura isostática. Então, isso é o que a gente já tinha falado aqui em cima, mas é a definição. Então, só dando continuidade aqui, a gente vai pegar a mesma estrutura que a gente fez aqui em cima, só que agora eu vou estar dando exemplos de sistema principal para a gente estar entendendo melhor. Então, a gente sabe que a definição do sistema principal é tornar a estrutura isostática. Então, vamos lá. Essa estrutura aqui, a gente vai ver que tem diversas formas de tornar ela isostática, de abrir nos 2 vínculos que precisam ser abertos. Vamos começar. Vamos começar aqui, ó. A gente vai fazer aqui. Primeiro apoio. Que é chamado de VA. E aqui a gente tem um H. A gente não pode esquecer de colocar
Não é só porque é sistema principal que a gente não vai colocar. E eu vou colocar os meus dois vínculos aqui no B. Aonde é XB, onde é VB, eu vou colocar o meu X1 igual a 1. Isso aqui, a nomenclatura não muda, sempre vai ser X1 igual a 1. E o meu outro vínculo, sempre, eu vou colocar aqui no C, vai ser sempre X2 igual a 1. Isso não muda, isso aqui, sempre onde tiver os vínculos abertos, não importa em qual local da estrutura, mas vai ser X1 igual a 1, X2 igual a 2. Aqui nesse primeiro exemplo, vou colocar aqui, ó, sistema principal 1. Eu coloquei meus dois vínculos em B e em C, ó. X1 igual a 1, X2 igual a 1. Aqui, ó, B e C. Eu substituí os meus dois apoios aqui pelos dois vínculos. Tornei a minha estrutura isostática. Aí, eu vou estar fazendo mais exemplos aqui, porque há vários tipos de vínculos, né? Aqui a gente vai fazer um outro, ó. Vou manter esse VA aqui. Vou botar um vínculo aqui em B. Vou botar aqui para identificar, ó. Vai ser meu X1 igual a 1. O C eu vou manter com apoio e vou botar o outro vínculo em D. Então, o vínculo ele pode ser colocado em qualquer lugar da sua estrutura e você vai ter que resolver a partir dele. Então, tá vendo? O primeiro eu coloquei no B e no C, aqui eu já tô colocando no B e no D, ó. X1 igual a 1, X2 igual a 1. Esses são os meus vínculos. Aqui vai ser o meu sistema 2. E vou fazer mais um aqui. Vou manter o meu A. Aqui eu esqueci de botar HA. Aqui eu vou manter agora o meu apoio B, VB, e vou colocar os meus dois vínculos em C, X1 igual a 1 aqui em C, e vou colocar em D, X2 igual a 1 em D. Esse vai ser o meu sistema principal 3. E vou fazer só mais um aqui, ó, para a gente ver que pode ter vários tipos de sistema de vínculos abertos, né? Aqui eu vou continuar com o meu apoio em VA, aqui HA. Agora esse aqui, ó, já vai ser diferente. Aqui eu vou manter o meu apoio em B, só que eu vou colocar aqui como se fosse uma rótula, o meu vínculo. E quando é rótula, a gente vai ver que ele vai fazer dois momentos, vamos dizer assim. Aqui vai ser meu X1 em B, que eu só vou colocar, para não esquecer que é B. E vou fazer aqui em VC a mesma coisa. Porque a gente vai ter exemplos assim, ó. Como se fosse rótula, que vai ser meu X2 igual a 1. Esse é meu VC e o VD eu mantenho a mesma coisa. Então, só que esse exemplo aqui é melhor, só pra gente ver onde que pode ter vínculos com rótula, mas esse exemplo a gente vai entender melhor quando a gente for resolver ele todo. Mas, na prática, é isso aqui. Determinar os vínculos para dar continuidade agora com o passo 3, que é o cálculo das estruturas, e o outro passo que a gente vai estar fazendo no outro vídeo. Então, hoje foi só definir o grau de hiperelasticidade e o segundo passo, que foi a definição do sistema principal.